Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Sicredi há 15 anos. Pergunta que eu respondo. É verdade que o Sicredi distribui os resultados? Verdade, Juliana. Como o Sicredi é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicredi? Participa sim, Edu. No Sicredi, o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Sicredi é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas R$20 você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Sicredi não é só pro público agro? Não, o Sicredi é pra mim, pra você. O Sicredi é pra todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Domingo, às 7 da manhã, a 101 FM apresenta um programa feito para as mulheres e homens do campo. Agro e Negócios, com Cristiano Machado. Confira técnicas, tecnologias agrícolas, experimentos úteis para você produzir mais e melhor. Agro e Negócios. Oferecimento Sicredi. A gente coopera. O campo prospera. 101 FM, a número 1 de Prudente. Você ligado na 101 FM, muito bom dia. A partir de agora, o Agro e Negócios, o nosso encontro semanal com as principais informações do campo, do Oeste Paulista, do estado de São Paulo e do Brasil. Um bom dia especial a você, produtora rural, a você, produtor rural, a todos os empreendedores do campo e aqueles que nos acompanham neste momento nas cidades. Começa agora o Agro e Negócios. O Agro e Negócios tem apresentação e produção Cristiano Machado, reportagens de Hugo Rocha e a participação sempre especial do engenheiro agrônomo João Menezes Neto e o seu Café da Pecuária. Aqui vocês encontram informações úteis às mulheres e homens do campo, a todos aqueles que atuam no meio rural. Técnicas, experimentos, experiências e tecnologias agrícolas para que vocês possam trabalhar e produzir mais e melhor. A direção geral da emissora é de Bruno Maluli, a quem agradecemos pelo apoio, a parceria e a oportunidade de podermos todos os domingos às 7 da manhã apresentarmos aqui nesta emissora, a 101 FM, a pioneira da FM de Prudente, o nosso programa Agro e Negócios. E hoje, como sempre, um programa especial com muitas informações, dicas, sugestões. Não percam o Agro e Negócios que está começando agora. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Cavalgo pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. À sombra de uma quaresmeira, paro às 11 horas, saco minha navalha. Pra pita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Começa agora na 101 FM, o Agro e Negócios, com as principais informações do campo no Oeste Paulista, em São Paulo e no Brasil. No ar, notícias que importam aos homens e mulheres do campo. No ar, o Agro e Negócios. Nunca sai do meu rádio. 101.
O Café da Pecuária com o engenheiro agrônomo João Menezes de Souza Neto abre sempre aqui o nosso programa Agro e Negócios. Por quê? Porque o programa tem o objetivo de privilegiar informações, orientações, sugestões e dicas para que as mulheres e homens do campo possam trabalhar e produzir mais e melhor. Por isso, temos o privilégio, a grata satisfação de sempre abrir o programa com a participação do Dr. João Menezes de Souza Neto e o seu Café da Pecuária. Antes da participação dele, só lembrando que aos sábados no jornal O Imparcial, o João Menezes de Souza Neto assina a coluna Café da Pecuária e Agronegócios. Informações úteis também às mulheres e homens do campo. Eu os convido para que possam acessar o site do jornal oimparcial.com.br. E sempre aos domingos aqui na 101 FM, o João Menezes de Souza Neto reproduz com muito mais riqueza de detalhes essas dicas, sugestões e orientações importantíssimas, diria fundamentais para as mulheres e homens do campo aqui no nosso Agro e Negócios. Portanto, a partir de agora, o Café da Pecuária com o João Menezes de Souza Neto. Mais uma vez, João, muito obrigado por sua participação. E qual é o seu destaque? Bom dia, João. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes da 101 FM. Bem-vindos a mais um Café da Pecuária na 101 FM. Hoje o nosso destaque será o uso da integração lavoura-pecuária com a cultura de algodão para reformar as pastagens. Café da Pecuária com João Menezes Neto. A cultura do algodão é uma agricultura intensiva com um uso de grande quantidade de tecnologia. É feita uma calagem bem feita e uma adubação equilibrada, que o residual desse adubo poderá ser usado depois pelas pastagens. Então, quando você tem uma área de pasto degradado, uma estratégia seria você arrendar essa área para um produtor plantar algodão, ou no caso daquele produtor que já tem uma estrutura de agricultura, implantar a cultura de algodão. Quando você vai implantar o algodão para reformar a pastagem, todos os custos de sistematização do terreno, terraceamento, preparo de solo, calagem e adubação são pagos pela agricultura. O produtor, numa área de algodão hoje, que é uma agricultura intensiva, faz toda uma recuperação do terreno para ele conseguir ter boas produtividades do algodão. Ele vai plantar essa área, colherá o algodão e após a colheita do algodão, dependendo da época, tem regiões que o algodão é plantado na primeira safra, após a colheita do algodão pode ainda dar tempo de plantar, formar o pasto. Se o algodão for plantado na segunda safra, aí fica tarde, porque vai ser colhido na época já da seca. Então você não consegue implantar pastagem, porém a área já está pronta. Com um preparo de solo bem mais leve, você consegue implantar a sua pastagem com custos bem baixos, e aproveitando a adubação residual do algodão. Além de você conseguir estabelecer pastagens a custos menores, porque uma série de custos do estabelecimento de pastagem, como preparo de solo, correções e adubação, serem pagos pela agricultura, você ainda tem o benefício dos coprodutos do algodão. Nas regiões onde o algodão é tradicional, você tem uma grande disponibilidade de farelo de algodão, tanto o desengordurado como o engordurado.
você tem a oferta de caroço de algodão e do próprio capulho de algodão, que hoje é um volumoso que também é interessante para você fornecer para os animais. Então, o desenvolvimento da cultura do algodão em uma determinada região pode trazer muitos benefícios para a pecuária. Além de você conseguir reformar as pastagens com custos baixos, você ainda aumenta a oferta de alimento para o gado. Importante é que o produtor tenha um bom planejamento. Ele divida a sua área em 10 partes, 5 partes, ou aquilo que ele for reformar por ano, e ele faz uma programação que vai rotacionando a área de agricultura em toda a sua propriedade. Com isso, a partir de alguns anos, ele só tem pastagens novas e produtivas na propriedade, além da receita do algodão. Então, é muito importante que o produtor entenda que tem que facilitar a entrada do algodão na sua região e precisamos incentivar essa cultura para melhorar as nossas pastagens. Por hoje era o que eu tinha que falar. Um bom dia a todos e voltamos na próxima semana. Café da Pecuária, com João Menezes Neto. Obrigado ao engenheiro agrônomo João Menezes de Souza Neto, que sempre traz aqui na abertura do nosso programa o Café da Pecuária. No próximo domingo, às 7 da manhã, aqui na 101 FM, no programa Agro e Negócios, o João volta com mais dicas, sugestões para vocês, produtores e produtoras rurais. Até lá! O alto volume de chuvas em várias regiões do Brasil trouxe novas perspectivas para a safra nacional de grãos, de acordo com o segundo levantamento para o ciclo 2021-2022, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O país deve produzir 289 milhões e 800 mil toneladas de grãos, cerca de 37 milhões a mais do que no período anterior, um aumento de 14,7%. O presidente da estatal, Guilherme Ribeiro, traz os principais destaques do levantamento apresentado. Com relação à área estimada cultivada, nós estimamos aqui dessa safra 21-22 que ela será de 71,8 milhões de hectares, um crescimento de 4,1% em relação à safra anterior. E vale também destacar que nesse total desse levantamento está inclusa as culturas da primeira safra, as de segunda safra e as culturas de terceira safra. Vale destacar aqui a cultura da soja, que há uma estimativa, né? Então nós estimamos um crescimento de uma área de 3,5%. Fundamental para o trabalho de pesquisa de safra, a análise climática assume um papel ainda mais relevante quando as chuvas contribuem para os melhores resultados no campo. Quem comenta os impactos do clima neste período e detalha os resultados das principais culturas semeadas no país é a Superintendente de Informações da Agropecuária da Conab, Candice Santos. A Conab tem acompanhado mensalmente e semanalmente as condições das lavouras através do Boletim de Monitoramento Agrícola e do monitoramento semanal. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, destaca as melhores perspectivas para a colheita. No entanto, ele também chama a atenção para a necessidade de um acompanhamento cuidadoso dos impactos no campo gerados pelo atual cenário econômico mundial. Olhando para os nossos dados, a gente tem uma tendência a acreditar que estamos num outro patamar de preços, mas com uma certa estabilidade. Saímos de uma safra bastante difícil e estamos entrando em uma safra que aparentemente está caminhando muito bem. Isso nos diz que a gente tende a colher no tempo certo. No ambiente externo, a gente vê que as economias elas recuperam num ritmo diferente. E os setores dentro das economias também se recuperam num ritmo diferente. Isso leva a desencontros entre a disponibilidade de recursos e
um detrimento da demanda. Então, você tem todos os mercados agrícolas expostos a essas incertezas. Em relação ao mercado de exportações, o algodão em pluma e a soja seguem com um cenário positivo, como destaca o superintendente de Inteligência e Gestão da Oferta da estatal, Alan Silveira. A gente vem com um cenário internacional positivo, né, para a maioria dos produtos. A soja, a gente tem uma previsão de recorde de exportações esse ano. A gente espera exportar 84,4 milhões de toneladas de soja. Algodão exportamos muito bem durante o ano. Temos um número muito próximo do recorde de exportações de algodão. Só não bateremos o recorde esse ano em função de uma diminuição da disponibilidade da pluma no mercado interno. Na contramão desses números, a gente destaca também o milho, né? O milho, a gente fez uma redução da estimativa em relação ao último levantamento, saindo de 22 para 20 milhões de toneladas, tendo em vista, né, que a gente vem acompanhando uma série de cancelamentos de contratos de exportação e esse milho sendo direcionado para o mercado interno. Diante do resultado estimado pela Conab, o coordenador-geral de oleaginosas, fibras e frutas do Ministério da Agricultura, Sávio Rafael Pereira, comenta sobre a contribuição da agropecuária para o PIB brasileiro e para a balança comercial, bem como a disponibilidade de créditos para os produtores. Teremos em 2022 uma nova contribuição forte da agropecuária para o PIB do país. E vendo os dados já desse ano, que já foram muito fortes, e o que está previsto para o ano que vem, eu queria destacar duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: nos 4 primeiros meses desse ano, a disponibilidade de crédito, a tomada de crédito pelo produtor, dentro do Plano Safra, já atinge 125 bilhões de reais, um crescimento de 39% em relação ao ano passado. O segundo ponto que eu queria destacar são os números, a contribuição que isso dá, claro, para o PIB e para a balança comercial. Só o complexo soja, nesse ano, já exportou até agora 43 bilhões de dólares. Isso é um número muito forte. Devemos atingir esse ano 47, em torno de 46 a 47 bilhões de dólares nas exportações de soja. Confira mais informações e análises sobre o segundo levantamento da safra de grãos 2021/2022 acessando o site www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Você acompanha o Agro e Negócios, na 101 FM. 101 FM. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Agora eu tenho um recado a você que é empreendedor do campo, você é empresário, você que tem algum empreendimento voltado às produtoras e produtores rurais. O programa Agro e Negócios, ele é um canal de comunicação para o produtor e a produtora que apresenta a seus ouvintes reportagens especiais baseadas em números e dados técnicos que auxiliam a produzir mais e melhor. E também comprovam os benefícios do setor, tanto econômicos e sociais, como a produtividade, geração de renda e também empregos no campo. E ainda dá publicidade a tecnologias empregadas no setor da zona rural. Os experimentos e estudos realizados para informar e conscientizar todos sobre a necessidade de melhorar cada vez mais a produção, com eficiência e primando pela qualidade e sustentabilidade. Já instituições ligadas ao campo e empresas têm no programa Agro e Negócios uma vitrine para expor a sua marca, seus serviços e seus produtos. Você quer expor a sua marca, seus serviços e seus produtos em um programa que fala diretamente com as mulheres e homens do campo? É simples. Entre em contato conosco pelo telefone 18 é o código, número é 98106-6954. Vou repetir, 98106-6954. Entre em contato conosco que teremos um prazer, um privilégio de formar uma parceria para divulgar cada vez mais os serviços disponíveis e também produtos voltados à produtividade aqui na nossa região e em todo o país.
Sicredi é para todo mundo? Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Sicredi há 15 anos. Pergunta que eu respondo. É verdade que o Sicredi distribui os resultados? Verdade, Juliana. Como o Sicredi é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicredi? Participa sim, Edu. No Sicredi, o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Sicredi é para mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas R$20 você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Você acompanha o Agro e Negócios, na 101 FM. 101, a número 1. Olá, ouvinte! Está começando mais um Prosa Rural. Olá, William! Olá, Selma! Olá, meu amigo, minha amiga do Prosa! Bom, pra gente ganhar tempo, vou logo dizer que nosso programa de hoje vai falar sobre um modelo de cultivo de hortaliças que encurta as distâncias entre as áreas de produção e os centros de consumo. Exato! Hoje vamos conhecer todos os detalhes por trás da produção de hortaliças em ambientes fechados e controlados, como as fazendas verticais localizadas em grandes centros urbanos mundo afora. Quando as hortaliças são cultivadas em um ambiente interno e totalmente controlado, nós chamamos esse modelo de agricultura indoor. E o plantio de hortaliças em locais assim significa cultivos sem solo ou em substratos e iluminação artificial com painéis de LED. Parece bem interessante, hein? Isso também significa que é preciso fazer o controle de diversas variáveis meteorológicas no interior do ambiente de cultivo. Por exemplo, temperatura e umidade relativa do ar, radiação, concentração de gases na atmosfera e por aí vai. O objetivo desse modelo de produção é otimizar de forma artificial todos os fatores ambientais que afetam o crescimento e a produção das plantas, como nutrientes, água, temperatura, luminosidade e composição do ar. Muito bem, então vamos chamar a colega Paula Rodrigues da Embrapa Hortaliças para nos apresentar quais são os diferentes modelos de agricultura indoor. Diga aí, Paula. Pitacos da hora. A produção de hortaliças não é mais privilégio das zonas rurais. Cada vez mais o plantio dessas espécies acontece em lugares incomuns, como grandes centros urbanos. O conceito de agricultura vertical, por exemplo, significa o cultivo de plantas em camadas verticais com iluminação artificial em cada camada, por meio de lâmpadas de menor potência. Esse sistema de produção pode ser realizado em edifícios com um só andar, como armazéns, ou com vários andares. Nesse caso, o local recebe o nome de fazenda vertical. Porém, quando o cultivo de plantas é feito em uma só camada, com iluminação artificial no teto e lâmpadas de maior potência, esse modelo de agricultura em ambiente controlado é conhecido por fábrica de plantas. E para completar nossa lista, temos a agricultura de teto, que é o cultivo, geralmente sem solo, feito na cobertura de edifícios, como arranha-céus e shopping centers, para aproveitar a iluminação natural. Esses modelos de cultivos todos provam que as cidades podem sim cada vez mais ser locais de produção de hortaliças, que vão chegar mais frescas e com mais qualidade para o consumidor. Obrigado! Muito boa explicação, Paula. Pois é, amigo ouvinte, as hortaliças são espécies muito perecíveis e a maior parte das perdas ocorre durante o transporte. Ainda mais porque o Brasil é um país continental e a produção está concentrada na região centro-sul. Muitas vezes os alimentos percorrem grandes distâncias para atender regiões de menor produção no norte e nordeste. Por isso, uma vantagem das fazendas verticais é aproximar os locais de produção e de consumo. Exato, William. Com a produção localizada a poucos quilômetros dos consumidores, as perdas por transporte deixam de ser um problema, assim como os gastos com logística e o alto consumo de combustíveis fósseis. Vamos conhecer agora
outras vantagens da produção de hortaliças em fazendas verticais. Quem explica pra gente é o pesquisador Ítalo Guedes, da Embrapa Hortaliças, em entrevista à jornalista Paula Rodrigues. Um dedo de prosa. Diante de um cenário de mudanças do clima e escassez de água, quais são as vantagens de se produzir hortaliças em fazendas verticais? A agricultura ainda é provavelmente a atividade econômica mais sujeita ao clima, às variações do clima. Dentro das atividades agrícolas, a produção de hortaliças é particularmente influenciada em razão de as hortaliças serem culturas frágeis, facilmente perecíveis e cuja comercialização depende muito da aparência, por exemplo. As mudanças climáticas têm levado ao aumento da frequência do que nós chamamos de fenômenos ou eventos climáticos extremos, como as geadas em várias partes do Brasil, chuvas torrenciais, secas recorrentes. Esses eventos tornam mais difícil o cultivo de hortaliças em campo aberto. Essa é uma das principais razões porque o cultivo protegido, ou seja, o cultivo em estufas, tem aumentado no Brasil e no mundo. As fazendas verticais tornam a produção de alimentos completamente independente do clima. Além disso, por usar sistemas de produção sem solo, como a hidroponia, as fazendas verticais economizam água e adubos, o que vem também diminuir a pegada ambiental desse tipo de produção. Como você avalia o potencial do Brasil, principalmente de seus grandes centros urbanos, em desenvolver iniciativas de fazenda vertical? O Brasil, nos últimos 50 anos, tem sido um centro de inovações tecnológicas na produção de alimentos para o próprio Brasil e para o mundo. A população urbana no Brasil, assim como em outros países, já é a maioria. Então, esse recorte da população tem se notabilizado por exigir cada vez mais uma alimentação saudável, com alimentos frescos, nutritivos e seguros. Então, alimentos sem resíduos químicos, sem contaminação biológica, produzidos de forma sustentável. Então, as fazendas verticais respondem perfeitamente a essas demandas. Por isso eu entendo que há um enorme potencial a ser explorado pelos cultivos verticais nos grandes centros urbanos brasileiros, onde, além de tudo, há uma classe média disposta a pagar mais por alimentos frescos, mais nutritivos e seguros. Sim, a segurança alimentar está sendo cada vez mais valorizada ultimamente. Mas observe bem, amigo produtor, o investimento inicial em fazendas verticais é alto. Por isso, é muito importante optar pelo cultivo de espécies mais lucrativas e com um ciclo de produção curto, que permitam várias colheitas ao longo do ano. O ideal são hortaliças de pequeno porte, de no máximo 60 centímetros de altura, para melhor aproveitamento do espaço vertical em várias camadas de cultivo. Folhas como alface e rúcula e condimentos como manjericão e coentro estão entre as espécies de hortaliças mais cultivadas em fazendas verticais. Mas os frutos como tomate e pimentão também são recomendados para esse modelo de produção. E tem outro fruto que faz muito sucesso em fazendas verticais. É o morango, que vai ser a estrela do nosso quadro de receita de hoje. Como ele é um fruto muito perecível e delicado, reduzir as etapas de manuseio e transporte e entregar direto ao consumidor faz toda a diferença para preservar a qualidade e o sabor. É por isso também que os morangos devem ser lavados somente na hora de consumir e conservados em geladeira em potes vedados para evitar a desidratação e a perda do aroma e do sabor. Voltando ao tema de hoje, vamos conhecer a iniciativa do empresário Diego, fundador da empresa 100% Livre, uma fazenda vertical localizada no bairro do Ipiranga, próximo ao centro da cidade de São Paulo. O Diego conta que o interesse dele em investir em fazendas verticais surgiu a partir de uma experiência pessoal, durante o processo de introdução alimentar do seu filho. Olha só que interessante, William! Ele e a esposa buscavam alimentos saudáveis e orgânicos, e foi quando eles descobriram a qualidade dos alimentos produzidos em fazendas verticais. História bacana, Selma! Vamos ouvir então como os consumidores paulistanos receberam essa novidade. Fala, produtor!
Nesse quase um ano de operação em São Paulo, como você avalia os avanços, tanto em termos da produção, quanto da aceitação pelo mercado consumidor? A aceitação do público é excelente, porque você imagina que hoje você consegue oferecer um produto que não tem nenhum tipo de contato com defensivo, etc. Não tem que sofrer vento, sol, chuva, que acaba sendo um desafio do produtor tradicional. E a gente consegue colher e estar na mesa da pessoa em menos de 1 hora. Então, assim, a qualidade das folhas, o resultado, tem sido muito positivo esse feedback. Atualmente, quantas espécies de hortaliças são produzidas e quais são as mais demandadas pelos clientes? Hoje nós trabalhamos com 11 tipos de hortaliças, basicamente todos os tipos de alface e alguns temperos, então manjericão, genovês tem tido muito sucesso, a própria sálvia, tomilho, a hortelã na base de tempero, e de folhas a gente acabou criando um mix de folhas que tem feito bastante sucesso também. Há planos para o aumento da capacidade de produção ou expansão para outros centros urbanos? O que está no horizonte de futuro da empresa, Diego? Há sim plano de expansão, até por estar na cidade de São Paulo a gente tem muita demanda ainda, então sem dúvida nesse primeiro momento o foco é expandir em São Paulo, mas com certeza a gente já começa a mapear uma série de capitais que tem um potencial gigante para ampliar o nosso escopo de trabalho. Obrigada pela participação aqui conosco, Diego. A parceria público-privada entre a Embrapa e a empresa 100% Livre tem possibilitado o desenvolvimento de sistemas de produção de hortaliças folhosas e frutos em fazendas verticais. E é muito legal, Selma, saber que iniciativas assim vão chegar a mais capitais do nosso país. Tem razão, William. Os pesquisadores da Embrapa têm se dedicado a estudar as melhores técnicas e equipamentos para o cultivo de hortaliças em ambiente fechado e com condições controladas. Tudo para otimizar o custo de produção e garantir a qualidade do alimento. Vamos acompanhar agora mais um bocadinho de prosa com o pesquisador Ítalo Guedes da Embrapa Hortaliças, que vai nos contar como está o andamento das pesquisas sobre produção de hortaliças em fazendas verticais. Ao longo da execução da pesquisa, quais têm sido as dificuldades mais frequentes que exigem ajustes no sistema de produção e que devem ser ponto de atenção para quem investir nesse tipo de iniciativa? A maior dificuldade consiste em se definir as melhores condições ambientais para cada espécie cultivada que nós testamos e de que forma controlar o ambiente sem aumentar demais o custo de produção. Boa parte do equipamento utilizado hoje no cultivo indoors, nas fazendas verticais, é importado e representa um custo considerável. Então, como o sistema de produção vertical ainda é muito recente também, há pouca informação disponível. Então, muito do que nós estamos começando a pesquisar tem que partir quase do zero. Em uma fazenda vertical, as hortaliças são cultivadas em sistemas de hidroponia ou aeroponia. De que forma isso contribui para a otimização da produção? São sistemas muito mais eficientes no fornecimento de água e nutrientes, e esses nutrientes são carregados pelos adubos, porque a mesma solução nutritiva circula inúmeras vezes pelas raízes das plantas. São sistemas fechados, e isso reduz muito as perdas, aumenta muito a eficiência de uso de água e de nutrientes. Para se ter ideia, para cada 100 litros de água que se usa em um plantio em campo aberto, para produzir a mesma coisa na hidroponia em um sistema fechado, só se gasta 10 litros. Para cada 100 quilos de adubo gastos em campo aberto, para o mesmo cultivo em hidroponia ou outro sistema sem solo, se gasta em média 40 quilos de adubos. Então, considerando, por exemplo, o preço atual dos adubos com o preço do dólar, é uma economia considerável. Olha, essa conversa de hoje foi muito esclarecedora para a gente entender melhor esse novo modo de produção de hortaliças, viu? Muito obrigado, pesquisador Ítalo Guedes, da Embrapa Hortaliças. Voltamos a apresentar na 101 FM, o Agro e Negócios. 101. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Classificados Rurais. Quer vender ou comprar propriedade rural?
máquinas, insumos agrícolas e comercializar animais. Está na sintonia certa. A partir de agora, Agro e Negócios e os classificados do campo. Passou da porta. Usou máscara. 101 FM. Você que acompanha o programa Agro e Negócios na 101 FM, a número 1 do seu rádio, eu tenho um recado importante. Você gostaria de anunciar aqui a venda ou você tem intenção de comprar animais, maquinários agrícolas, suplementos e também implementos para a sua atividade no campo? Nós temos aqui à disposição a seção classificados do programa Agro e Negócios da 101, a número 1 do seu rádio. Basta você entrar em contato conosco pelo telefone WhatsApp, o código é o 18, o número é 98106-6954. 8106-6954. Você participa também do programa dando sugestões de temas a serem abordados aqui no nosso programa, o Agro e Negócios na 101 FM, a número 1 do seu rádio. Mais detalhes de todo o conteúdo que apresentamos aqui no programa vocês encontram no www.norteagropecuario.com.br. É simples. norteagropecuario.com.br é o portal de notícias que é parceiro do Agro e Negócios, o nosso encontro semanal aqui com as principais informações do campo do Oeste Paulista, do Norte do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul, pelas ondas da 101, a número 1 do seu rádio. Número 1 do seu rádio 101. A número 1 do seu rádio 101. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta quinta-feira o novo zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da canola, ampliando a indicação do cultivo para além do sul do Brasil. As portarias indicam os períodos de semeadura e os municípios aptos para o cultivo de canola, no sistema sequeiro para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Bahia, além do sistema irrigado para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Mato Grosso. Os principais riscos associados ao cultivo da canola no Brasil são a incidência de geada e o déficit hídrico. Embora a canola seja uma espécie de clima frio, as plantas são sensíveis a geadas intensas, principalmente durante o estabelecimento das lavouras, que são os primeiros 30 dias, e durante a floração. Segundo o pesquisador da Embrapa Trigo, Geneida Almago, a geada pode ser um problema para a canola. A geada, ela pode ser um problema para a canola, porque a canola ela tem uma capacidade muito grande de aclimatação. Ou seja, se acontecerem temperaturas baixas, a planta ela se aclimata a essas temperaturas baixas e a geada não causa tantos problemas. Então, no início do ciclo, por exemplo, a canola ela é semeada de abril, maio, hoje vai até final de maio aqui para a nossa região. Então, toda a região sul, pegando a região subtropical ali, né? Tem também em São Paulo algumas regiões, ali em Minas também algumas regiões que a geada afeta, né? Se você semear a canola e entrar uma massa de ar e a temperatura cair bruscamente e acontecer geada, você pode perder a lavoura, pode matar a cultura completamente. Os híbridos da canola começaram a ser introduzidos no Brasil em 2004, dando início à coleta de informações pela Embrapa, visando aos ajustes necessários para o desenvolvimento de sistemas de produção para essa oleaginosa no país. Para o Momento Agro, de Brasília, Danile Nascimento. Experimentos, tecnologias agrícolas e as técnicas para produzir mais e produzir melhor. Tá em casa?
tá na 101. Você ligado na 101 FM, a número 1 do seu rádio, que está acompanhando o programa Agro e Negócios. Caso você tenha perdido alguma entrevista, algum conteúdo do programa, clique no www.norteagropecuario.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo aqui do programa, entrevistas, informações, cotações, a agenda de eventos, enfim, tudo aquilo que é de mais importante na área do meio rural. Repetindo, www.norteagropecuario.com.br. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Tá todo mundo curtindo a 101. 101 FM. 101. A número 1 do seu rádio. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da ouvidoria, convida os usuários dos serviços públicos prestados pelo órgão a se tornarem conselheiros voluntários. Os conselheiros voluntários auxiliam na avaliação e acompanhamento da prestação dos serviços públicos. De acordo com o artigo 18 da Lei nº 13.460/2017, os conselhos têm as seguintes atribuições: acompanharem e participarem da avaliação da qualidade e efetividade da prestação dos serviços públicos, propõem melhorias na prestação dos serviços públicos e contribuem para a definição das diretrizes para atendimento adequado ao usuário e acompanham e auxiliam na avaliação das ouvidorias do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Qualquer interessado pode se inscrever para conselheiro voluntário na plataforma do Conselho de Usuários de Serviços Públicos em www.gov.br/agricultura/canais_atendimento/conselho-de-usuários. Quando cadastrado, o conselheiro pode inserir ideias de aprimoramento no Fórum de Melhorias, espaço aberto para a exposição de propostas que busquem tornar os serviços cada vez mais adequados à realidade dos seus usuários. Para saber mais informações do Conselho de Usuários da Ouvidoria do Ministério da Agricultura, acesse o site www.gov.br/agricultura. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou Marcela, empresária associada Sicredi há 8 anos. Pergunta que eu respondo. O Sicredi é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente. E é verdade que o Sicredi apoia a economia local? É verdade, sim. O Sicredi sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região. Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Sicredi tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim, o Sicredi tem um assistente virtual pelo Zap, o Theo. É um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Você acompanha o Agro e Negócios, na 101 FM. 101 FM, a número 1 de Prudente. Discutir o diálogo sobre florestas, agricultura e comércio de commodities foi o objetivo da reunião durante a COP26, em Glasgow, neste sábado. O Diálogo FACT é um plano histórico de colaboração apoiado por 28 países para combater o desmatamento por meio do comércio global sustentável em commodities agrícolas. Ministros, líderes, empresários e representantes da sociedade civil destacaram iniciativas para cumprir o desafio de evitar que o aquecimento global ultrapasse um aumento de 1,5 graus, protegendo e restaurando florestas e ecossistemas ricos em carbono.
O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Camargo, representou a ministra Tereza Cristina e destacou a disseminação de técnicas produtivas sustentáveis a todos os produtores rurais, com apoio especial aos pequenos, como caminho para impulsionar um comércio agrícola socialmente inclusivo, economicamente lucrativo e positivo para o meio ambiente. Não é possível exigir padrões de sustentabilidade, transparência e rastreabilidade sem qualificar de forma concomitante os produtores para atendê-los. Do contrário, corremos o risco de criar um sistema de exclusão, condenando os produtores menos eficientes à pobreza e ao uso de práticas predatórias. Em outro painel sobre a transição para a agricultura sustentável, o representante do Ministério da Agricultura destacou as tecnologias de baixa emissão de carbono já adotadas na agropecuária brasileira e as metas para a próxima década, como o Plano ABC+, cujo objetivo é disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono a mais de 72 milhões de hectares de terras agricultáveis, promovendo ganhos de produtividade em terras agrícolas já consolidadas, sem a necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva. Camargo lembrou que a agricultura brasileira é movida à ciência e que nos últimos 50 anos o país desenvolveu um modelo de agricultura tropical baseado em pesquisa e inovação, que conjuga de forma singular os 3 pilares da sustentabilidade. O Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore de forma ilegal. A partir de investimentos na tropicalização de variedades de plantas e animais, no desenvolvimento de práticas produtivas adaptadas às condições naturais do nosso território e na qualificação de nossos produtores, deixamos de ser um país importador líquido de alimentos e atingimos a condição de terceiro maior exportador mundial de alimentos, fibras e bioenergia. Camargo lembrou ainda que o Brasil quer compartilhar essa experiência com países de realidades semelhantes, especialmente os países da África, que fazem parte do mesmo cinturão tropical. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Voltamos a apresentar na 101 FM, o Agro e Negócios. 101, a número 1. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Você que está ligado na 101 FM, a número 1 do seu rádio, eu gostaria de convidá-lo às quintas-feiras, na edição impressa do jornal O Imparcial, para que você possa acompanhar também a coluna Oeste Agropecuário. Oeste Agropecuário, do jornal O Imparcial, coluna que assinamos neste jornal, que é o jornal de maior credibilidade da região, circulação garantida na Alta Sorocabana, enfim, em toda a região oeste do estado de São Paulo. E a coluna traz informações úteis a vocês, homens e mulheres do campo, dicas também, sugestões e informações para que vocês da área rural possam ter a noção daquilo que está acontecendo no mercado agropecuário, não só no estado de São Paulo, não só no oeste paulista, mas também em todo o Brasil, e também informações importantes em relação a outros países. Às quintas-feiras, no jornal O Imparcial, a coluna Oeste Agropecuário. E todo o conteúdo da coluna está no www.norteagropecuario.com.br. 101. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. A número 1 do seu rádio. 101. Destaque da semana, com Cristiano Machado. Você que está ligado no Norte Agropecuário, nosso muito obrigado pela audiência. O Norte Agropecuário é um portal de notícias que traz informações sobre Tocantins, toda a fronteira agrícola do Mato Piba e também informações úteis às mulheres e homens do campo de todo o Brasil. Nós temos aqui em Palmas, capital do Tocantins,
um programa de rádio na Hits FM 93.5, é o Norte Agropecuário no rádio, que leva informações para toda a nossa audiência aqui de Palmas e do entorno da linda capital tocantinense. O som da emissora, o sinal da Hits FM chega a mais de 30 municípios onde vivem mais de 500 mil de pessoas. Este é o público-alvo da nossa emissora que abriga o Norte Agropecuário no rádio atualmente. E temos também trabalhos desenvolvidos no interior de São Paulo. O Agro e Negócios é um programa de rádio na 101 FM, é a emissora pioneira do FM de Presidente Prudente. A 101 FM tem o seu sinal com a abrangência de 82 municípios no Oeste Paulista, Norte do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul, onde vivem 1,5 milhão de pessoas. E o Norte Agropecuário também está na mídia impressa. Às quintas-feiras, o jornal O Imparcial, um dos mais tradicionais do interior, 83 anos de existência, o jornal O Imparcial publica às quintas-feiras a coluna Oeste Agropecuário. Tudo isso você confere no www.norteagropecuario.com.br. E hoje eu apresento aqui com grata satisfação, um prazer enorme, um assunto importantíssimo para toda a classe produtiva brasileira. É a questão do Fundo Rural. Está em trâmite no Supremo Tribunal Federal uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade da Abrafrigo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, e esta ADI declara como inconstitucional o Fundo Rural. Isso na relação da adquirente e frigoríficos. Mas é uma coisa que vai impactar todo o agronegócio. Essa ADI estava pautada para o dia 6 de outubro, mas foi retirada da pauta na oportunidade. E aguarda o voto de desempate do ministro Dias Toffoli. Mas quem vai trazer todos os detalhes deste assunto é o advogado Fabrício Petrelli Tarosso, do escritório Tarosso Advogados. Ele que patrocina essa ADI da Abrafrigo no Supremo Tribunal Federal. Doutor Fabrício, muito obrigado por sua participação, sua disponibilidade de tempo em atender ao Norte Agropecuário e falar um pouco sobre a questão desta ADI que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia e eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como está a tramitação e quais os impactos e os benefícios numa eventual decisão favorável à Abrafrigo, quais são esses impactos aí para o setor do agronegócio brasileiro? Bom dia, Cristiano, e bom dia, ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Meu nome é Fabrício Tarosso, eu sou advogado e meu escritório patrocina, junto ao Supremo Tribunal Federal, a ADI 4395, de autoria da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. E nessa ação está sendo discutida a questão do Fundo Rural. A questão do Fundo Rural, por certo, de todos os ouvintes, não é nova, né? Ela já teve bastante decisões e bastante reviravoltas no nosso cenário jurídico. Não custa lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em 2017, ele acabou decidindo, por ser válida a cobrança, por ser constitucional, o Fundo Rural. Ocorre que existe, como dito, essa ADIM da Abrafrigo que está tramitando e ainda pende de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ADI, essa ADIM proposta pela Abrafrigo, ela foi pautada várias vezes no Supremo Tribunal Federal e somente agora no final do ano passado, né, em 2020, é que reiniciou o julgamento, estando hoje com o placar empatado, ou seja, existe apenas a expectativa do voto de desempate do ministro Dias Toffoli. E as expectativas nossas são muito boas. Nós temos decisão do Supremo já em relação a essa matéria, especialmente no que toca a questão da subrogação,
que é o dever do adquirente do frigorífico reter e recolher esse tributo. A subrogação, é bom que se diga, ela já foi julgada por 2 vezes inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na segunda vez, inclusive, em regime de repercussão geral, ou seja, uma decisão que vale para todos e não somente para as partes litigantes, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a cobrança do Fundo Rural pelos frigoríficos, né? A nossa expectativa agora com essa DIN é de fato das melhores, é um bom sinal de que o ministro Toffoli ainda não colocou esse processo para julgamento. Queremos crer que ele vai nos ouvir, o trabalho está sendo feito, um trabalho não no sentido que o STF tem que voltar atrás naquilo que ele disse, mas no sentido dele manter a jurisprudência dele absolutamente rígida, absolutamente irretocável, porque o Supremo Tribunal Federal, em 2 ocasiões, já julgou inconstitucional o Fundo Rural, especialmente a questão da subrogação. Nós temos ainda a nosso favor, naturalmente, a resolução do Senado número 15 de 2017, que teve esse papel de retirar do mundo jurídico os dispositivos julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. De modo que, então, encaminhando aqui para o final da nossa fala, agradeço o Cristiano, os ouvintes do Norte Agropecuário no rádio, e dizer que a Tarosso Advogados, aqui representando a Abrafrigo, está bastante esperançosa, naturalmente, que há outras entidades aqui estão como amicus curiae, ou seja, que estão junto conosco aqui nessa empreitada, e a nossa expectativa é muito positiva. Isso pode impactar positivamente para todo o agronegócio, seja para o produtor, seja para os frigoríficos adquirentes, né? Na medida em que com resultado positivo, vai então se retirar um passivo muito grande que pende aí, especialmente em relação aos adquirentes, aos frigoríficos. Muito obrigado e uma boa semana a todos. 101! Muito obrigado ao Dr. Fabrício Petrelli Tarosso, da Tarosso Advogados, ele que patrocina esta ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade da Abrafrigo contra o Fundo Rural. A ação está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Todos os detalhes desta informação em relação a este assunto, Fundo Rural, vocês conferem no www.norteagropecuario.com.br. 101. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. E desta forma encerramos mais um Agro e Negócios neste domingo na 101 FM, a número 1 do seu rádio. Sinal da emissora chegando a 82 municípios no Oeste Paulista, Norte do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul, onde vivem 1,5 milhão de pessoas. Sem contar a audiência na web, na internet, nas redes sociais. Esta audiência que leva o conteúdo do Agro e Negócios para o Brasil e para o mundo. Um ótimo domingo a todos. Nós voltaremos no próximo domingo às 7 da manhã com o nosso encontro semanal com as principais informações do campo para vocês, produtoras, produtores rurais, todos os empreendedores do campo e também a quem mora na cidade. Ótimo domingo e até lá! Obrigado por acompanhar na 101 FM o programa Agro e Negócios. Hoje ficamos por aqui, mas o Agro e Negócios volta no próximo domingo, a partir das 7 da manhã, na número 1 do seu rádio, com Cristiano Machado. Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou Marcela, empresária associada Sicredi há 8 anos.
Pergunta que eu respondo. O Sicredi é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente. E é verdade que o Sicredi apoia a economia local? É verdade, sim. O Sicredi sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região. Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Sicredi tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim, o Sicredi tem um assistente virtual pelo Zap. O TEL é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono.